Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? O que será que tem a ver aviões invisíveis, radioastronomia e astronomia radar? Bora descobrir? Pessoal, eu tô aqui nesse estúdio lindo do Lito, do Aviões e Música. Obrigado. Com esse convite maravilhoso que rolou aí pra gente fazer essa colaboração, para falarmos sobre radioastronomia e aviões invisíveis. E aviões invisíveis, que está lá no meu canal. Para você que não conhece, se chama Aviões e Músicas e eu descomplico a aviação. Vai estar o link aí embaixo, né? É isso mesmo. Clica aí na descrição que você encontra o link do vídeo do canal do Lito. Bom, lá no nosso vídeo a gente falou, já deu uma breve introdução sobre radares, a gente já falou um pouco sobre como essa tecnologia é aplicada para aviões. E agora, aqui, a gente vai falar sobre radioastronomia e astronomia radar, que são duas coisas diferentes. Eu não sabia. Pois é. A astronomia radar, ela usa os mesmos conceitos dos radares usados aqui na Terra. Então, como é que funciona um radar? Um radar, ele emite um pulso eletromagnético, uma radiação. Essa radiação se propaga pelo ar, reflete naquilo que a gente quer medir, que pode ser uma nuvem, pode ser um avião, pode ser uma estrela, pode ser um planeta ou um asteroide. E a gente pega esse reflexo e estuda o que alterou naquele sinal, naquele primeiro sinal que a gente emitiu. Tem uma dúvida. Diga. Lá, o feixe eletromagnético que está se propagando, no vácuo vai ser próximo à velocidade da luz. Isso, porque assim, na verdade, uma onda eletromagnética, ela também é luz. A gente chama de luz só um pedacinho do espectro eletromagnético. Verdade. Mas aí a minha dúvida é a seguinte, aí você emite esse feixe para lá e vai ter uma demora de retorno para cá. Então a gente está mandando lá um sinal de luz que a gente não enxerga, porque está numa frequência bem mais baixa. E quanto mais distante tiver, mais vai demorar para chegar. Né? Então a gente tem que contar o tempo duas vezes. Multiplicar por 2, né? A ida e a vinda. A ida e a vinda. Por isso que a astronomia radar tem as suas limitações. E uma delas é justamente que a gente só consegue observar coisas que estão próximas da gente. Coisas que estão muito distantes, por exemplo, 1000 anos-luz de distância, vai demorar 1000 anos para a radiação sair daqui e chegar lá, e mais 1000 para voltar de lá e a gente conseguir observar daqui. É um trabalho que não vai terminar, pelo menos para você, né? Isso mesmo. Então a gente usa a astronomia radar para observar os asteroides que estão próximos da Terra. Quando a gente envia sondas espaciais, por exemplo, para fazer observação de Vênus ou de Júpiter, elas usam radares também, mas está lá embarcado na sonda. Então vai rapidinho, a onda sai da sonda e vai no planeta ou no asteroide e volta, e ela envia essa comunicação pra gente. Aí essa que demora mais pra chegar. Tipo a Voyager, que já saiu do sistema solar há um tempão, e eles continuam tendo comunicação ainda, mas demora muito, acho que, sei lá, horas, né, para chegar a informação. Sim, isso tudo é pela distância mesmo, né, porque a luz, a onda eletromagnética, ela não vai andar mais rápido do que a velocidade da luz, para 300 mil quilômetros por segundo. Se você está a mais de 300 mil quilômetros, vai demorar mais do que um segundo para a informação chegar a você. Se você está a 1 milhão de quilômetros, vai demorar muito mais. Faz a matemática. Faz a matemática aí. Então essa é uma limitação da astronomia radar. A radioastronomia, ela parece muito com a astronomia radar. A diferença é que a gente não emite a onda. Você só captura o que o objeto está enviando naturalmente? Isso. Uau! E foi assim que a gente tirou aquela foto do buraco negro. A famosa foto que eu falei pra vocês lá no vídeo do Aviões e Música. Pois é, e procura aí no canal que já tem um vídeo falando só sobre isso, gente. E é incrível, né? Muito bonito aquilo. Pois é, mas é basicamente o mesmo conceito. São ondas eletromagnéticas que estão sendo emitidas por esses corpos que estão muito longe da gente, e a gente coloca uma antena apontada para esse corpo e capta as ondas eletromagnéticas. E aí a diferença é que a gente não tem, a gente não conhece o sinal que foi emitido, né? Então a gente tem que prever o que tem no meio do caminho que pode ter modificado esse sinal. Já na astronomia radar, não. A gente sabe o que a gente emitiu e a gente vê as mudanças que tiveram. Então a gente tem mais precisão, a gente entende melhor os fenômenos que estão acontecendo ali. E também a gente está olhando, é uma foto do passado, né? Que o buraco negro estava, quanto? 55 bilhões de anos-luz de distância da gente. Então a gente está olhando para a luz que ele emitiu há 55 bilhões de anos atrás. Que talvez nem existisse a Terra ainda com a atmosfera para ter vida. Tem até uma comparação legal sobre isso, eu vou colocar aqui na tela, que estava acontecendo já a evolução dos primeiros mamíferos aqui na Terra. Uau. Pois é. E aí tem um fóssil mostrando que bicho que vivia na Terra, o ancestral mais próximo do ser humano que vivia na Terra, quando o buraco negro emitiu aquela luz. Onda. Sensacional. É fascinante a astronomia e
tudo relacionado com ciência, não é? Pois é, e tem tudo a ver com aeronáutica também, né? Porque os conceitos são os mesmos. Porque a gente viu lá, né, no vídeo do negócio do avião, como que a onda reflete, como que ela pode ser defletida e não refletida, e realmente é sensacional. E eu não sabia que era usado também para astronomia. Porque o que a gente mede lá nos aviões, né? A gente mede a geometria, a gente mapeia a geometria que tem o avião, né? Assim que a gente identifica que é um avião e não um passarinho, por exemplo. E a gente também consegue medir a velocidade que aquele corpo tá. Né? Então, por exemplo, o F-117, ele tem a assinatura de um passarinho. Se você fizer a assinatura, você vai comparar, vai parecer um passarinho. Só que quando você vê a velocidade, um passarinho não voa na velocidade que aquele avião voa. É verdade. Né? Então a gente também tem que ter meios de esconder a velocidade que o seu avião está voando. Né? E a gente faz isso com casamento de impedância, inclusive, que eu comentei lá no outro vídeo. Na astronomia radar, a gente usa algo bastante parecido, né? Que é mapear a geometria daquilo que a gente está observando. Só que não só a geometria, a gente também consegue entender qual é a composição, quais são os materiais que estão na superfície daquele planeta ou asteroide que a gente está medindo. Baseado no sinal que está retornando, ou no sinal que você está captando daquele corpo. Isso. Tipo uma impressão digital assim? Isso. Por frequência? Isso. Pois é. A gente falou um pouco sobre a relação dos materiais, né? Que também é uma das formas da gente reduzir a assinatura. Por exemplo, se a gente tem um material metálico na superfície, a assinatura vai ser mais alta, porque a refletância vai ser mais alta. Então a gente vai receber de volta mais sinal do que a gente tinha antes. Então é meio que o contrário. A gente quer que tenha muita superfície reflexiva no planeta ou no asteroide, para que a gente tenha um sinal mais forte, ao contrário dos aviões, que a gente quer que isso seja bem baixinho. Isso é muito maluco, porque você não sabe a superfície que você está mapeando ali, vem os sinais, você tem que construir isso baseado em que conhecimento anterior para chegar a uma noção de que isso aqui é um rio seco, por exemplo. No mesmo tipo de investigação que a gente faz para montar um avião, que coloca no laboratório, coloca vários materiais diferentes na frente da antena e vê qual é a resposta que ele tem. E aí quando você vai fazer essa medida em Vênus, eu estou falando bastante de Vênus porque muitas sondas já foram para Vênus fazer isso, né? Foi importantíssimo. Tem um material que você coloca na frente da antena, caracteriza esse material, você tem uma resposta de refletância, e quando a gente manda a sonda lá para o planeta para fazer essa caracterização, a gente vê o sinal que a gente mandou, o sinal que a gente recebeu, e tenta montar meio que um quebra-cabeças com essas informações que a gente já tem no laboratório. Por amostragem. Por amostragem. Junto com outras áreas da astronomia que vão dar pra gente, por exemplo, a composição da atmosfera, né? Que a gente pode usar radioastronomia para fazer isso. Usa infravermelho também para comparação. Usa. A astronomia é legal porque a gente usa todo o espectro eletromagnético, ou seja, a gente usa as ondas de rádio, a gente usa as micro-ondas, que é um pedacinho das ondas de rádio, que é o que a gente usa nos aviões também para fazer essa tecnologia furtiva. A gente usa também a parte óptica, no infravermelho, né, que vem antes do óptico, ultravioleta, raio-x, raios gama. E quanto mais equipamentos a gente tiver em todas essas faixas de frequência, melhor, porque a gente consegue caracterizar pedacinho por pedacinho e ter uma visão mais ampla, mais global de como funciona o universo que a gente vive. Essas sondas que vão para o espaço, tipo, a gente está tendo agora várias sondas percorrendo Marte, porque elas também usam pulsos eletromagnéticos para mapear o planeta e transformar isso em foto e mandar para cá, ou melhor, eles enviam os dados e aqui é transformado em foto, provavelmente deve ser assim. Sim, isso mesmo. O cientista, quando ele olha uma foto, na verdade ele está olhando uma matriz de números. Né? Então, você pode escolher mandar essa matriz no formato de uma foto ou no formato de uma fileirinha sequencial, que vai ser muito mais fácil do ponto de vista da engenharia e da comunicação, né? Isso, e da transmissão. E aí aqui que a gente faz? A gente pega esse fiozinho e transforma numa matriz de novo, que vai virar uma foto. Né? Então você aí em casa, que não gosta de matemática e fica perguntando, pra que eu vou usar a matriz na minha vida? É um absurdo. Gente, pra isso. Matriz, vetores, polinômios, é tudo a mesma coisa, tá? Por que eu falei bastante de Vênus? Porque Vênus ele tem uma superfície bastante opaca. Né? Ele é opticamente opaco. Então, se a gente apontar um telescópio óptico, a gente só vai enxergar aquele monte de nuvem amarelada. Lá, para você ter uma ideia, chega a quase 500 graus Celsius a temperatura. Tem um efeito estufa muito violento. E para a gente entender, para a gente mapear a geografia de Vênus, o único jeito da gente fazer é mandando sondas ou usando a astronomia radar a partir daqui da Terra. O meio é invisível para essas ondas. As moléculas elas são pequenininhas e elas têm o tamanho do comprimento de onda
do óptico. Só que as ondas radar são ondas muito maiores. Então elas passam por isso como se não fosse nada. Entendi. Aí passa por aquela atmosfera e consegue chegar na superfície. Isso, e reflete e volta pra gente também, da mesma forma. Então a única forma da gente enxergar esses lugares que são opticamente espessos é através da radioastronomia ou da astronomia radar. Muitos aprendizados hoje aqui. Além disso, a gente consegue ter informações da refletância, que nos dizem quais materiais que estão sendo formados ali. A gente consegue... como que a gente sabe que tinha um rio, por exemplo? Porque a gente vê o vale do rio sendo formado, né? Então tem um pessoal que é especialista só em planetas, que vai... Geologia planetária. Isso, algo nesse caminho mesmo, assim. E aí a gente vai fazendo meio que um trabalho de detetive mesmo, pegando as fotos, as imagens, essas informações de refletância e montando um quebra-cabeça para entender como funcionam essas coisas que estão tão longe da gente. Fabuloso. Pois é, num avião é mais fácil, porque ele tá aqui. A gente mexe, a gente sabe do que ele é feito. Até curiosidade de saber como que é a assinatura radar de um 787, que é um material plástico no avião, versus um avião que é de alumínio, que é um 747 ou sei lá, uma 320. Deve ser interessante, pois né? Você pode ter certeza que o avião que é feito de alumínio, ele vai ter uma assinatura num nível um pouco mais alto, porque vai refletir muito mais. Bom, então a radioastronomia, ela é uma forma passiva, né, que você só recebe o sinal, então você não precisa se preocupar com transmissores, enquanto a astronomia radar, você transmite e recebe o mesmo sinal. A desvantagem da astronomia radar é que ela não pode ser usada a longas distâncias. Por quê? Você tem ideia? Talvez porque toda onda eletromagnética diminui o... É mais ou menos isso? É exatamente isso. Exatamente como a distância, né? Isso, exatamente como acontece aqui na Terra, né? Que a gente tem o Wi-Fi, o sinal do celular, que quanto mais distante você estiver lá da sua fonte, da sua antena... Da transmissão, né? Da transmissão, o seu sinal vai ficando cada vez mais fraco. A mesma coisa acontece com a astronomia radar. O sinal eletromagnético, ele decai com o quadrado da distância. Se você está distante 2 metros, esse sinal vai decair 4 vezes em intensidade. Eu não lembrava, obviamente, da época que eu estudei desse negócio do quadrado da distância, mas qualquer pessoa que liga um rádio FM aqui em São Paulo e vai dirigindo, quando chega em Santos, o sinal da rádio já tá porcaria, porque vai caindo, o sinal não consegue acompanhar. Isso mesmo. E aí depende também do comprimento de onda, porque se é uma onda mais curta, aí consegue refletir na atmosfera e voltar, né? Isso Ondas mesmo. curtas. Isso mesmo. Sei um pouquinho só dessa parte. Sabe bastante, tá sendo modesto. Eu tenho uma dúvida de radar aí, né? A gente tá falando de radar, de radar meteorológico, que é uma das coisas mais importantes no avião. Hoje em dia, no passado, o piloto, tendo radar ou não, ele vai embora. Hoje em dia, com a aviação comercial, né, cada vez mais segura, o radar meteorológico, que cada avião tem o seu, é uma das coisas mais importantes para o piloto. Ele usa aquilo para desviar de turbulência, para não entrar numa nuvem carregada de tempestade, gelo, essas coisas. E assim, o que eu escuto, o radar usa banda X, que eu não sei exatamente que banda que é essa, mas ele emite e parece que reflete nas gotículas de água, é isso mesmo? É isso mesmo. A banda X, ela opera de 8 a 12 GHz de frequência e a gente está falando sempre da mesma coisa, são aplicações diferentes para o mesmo conceito físico. A gente emite uma onda nessa faixa de frequência que vai ter o tamanho comparável com as gotinhas. Então, se a gente quer que a onda eletromagnética interaja com aquilo que a gente quer medir, ela tem que ter Tem que ser do tamanho... do tamanho da coisa que a gente quer medir. Senão, ela vai passar como se aquilo fosse transparente. E isso tudo tem a ver com o formato dessa onda que voltou. Se é na banda X, que tem o tamanho mais ou menos das gotinhas de água, se a refletância for muito alta, provavelmente ela está com carga elétrica ali. Então é uma nuvem carregada. Só fazer uma tangente aqui, um adendo. Inclusive por isso que o ultravioleta é tão nocivo pra gente. Porque o tamanho da onda ultravioleta é do tamanho das nossas células. Olha só. Por isso que causa câncer. Eu não sei que banda que se usava no passado, nos primeiros radares. Mas era alguma coisa que a parte de trás do avião, ou melhor, a parte de trás da antena que transmitia o feixe de ondas, os caras costumavam colocar chumbo ali para proteger a tripulação. E hoje em dia não tem mais isso, assim, em relação a ser cancerígeno, não. Então, provavelmente não era a banda X que usavam. Ou a banda X não é prejudicial para a saúde do ser humano. É que assim, a gente também tem um outro fator nas ondas eletromagnéticas que podem ser nocivos para nós, que é a potência.
a intensidade delas. Provavelmente, há um tempo atrás, eles usavam uma potência maior e, assim, onda eletromagnética, ela interage com a gente, está sempre interagindo com a gente e ela gera calor. Então, se ela tiver uma potência muito alta, ela vai esquentar o seu corpo. É como se fosse um forno micro-ondas. É verdade esse negócio da potência mesmo, porque eu lembro no avião Electra, que era um avião de 1950 e pouco, 59, 60, a gente não podia acionar o radar para ligá-lo se a gente tivesse a menos de 100 metros de uma estrutura metálica, o hangar, por exemplo. E aí, quando a gente ligava o radar para fazer o teste, não podia passar ninguém na frente também. Exatamente. E hoje em dia, com esses aviões modernos, o limite de distância que a gente tem de ter de um objeto metálico são 3 metros só, é quase nada. Ou seja, a potência hoje em dia é muito menor, sendo que a qualidade de recepção do sinal é muito maior. Isso mesmo. Isso é porque a potência baixou e porque a sensibilidade dos receptores aumentou muito. E verdade. Isso é herança da radioastronomia, que trabalha sempre com receptores muito sensíveis, que é para pegar essas ondas que vêm lá de 50 milhões, bilhões de anos-luz de distância da gente e consegue captar elas aqui e diferenciar de todas as outras interferências eletromagnéticas que estão acontecendo em volta, que são geradas pela nossa comunicação. Muito legal. Acho que eu só estou apaixonado pela aviação porque ela engloba, acho que todos os campos da ciência ali, né? Em um avião voando, a gente tem tanta coisa acontecendo que é impossível uma pessoa não gostar de aviação. E de astronomia também. E de astronomia também. Que aí já é bem específico, né? Um campo bem específico, mas realmente... Sim. Toda criança... Eu lembro, uma das primeiras coisas que eu vi de astronomia era um atlas, que não existe mais hoje, tá? Eu sou do old school. Um atlas que mostrava a Terra, a Lua e o caminho que a Apollo fez até chegar à Lua, assim, quantos dias demorou. Aí é impossível uma criança vendo aquilo, o homem indo para a Lua e não se apaixonar, né, por astronomia, por planetas e querer saber da nossa história. Uhum. E na verdade, é uma escadinha, né? Porque você vem na aeronáutica, você já tá vendo engenharia espacial, já tá vendo lançadores, e aí você chega em satélites e astronomia, que usa satélites também. É uma escadinha. Não tem jeito. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi, assim, muito gostoso estar aqui hoje gravando com você, Lito. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade aí da gente fazer essa collab com o canal. Incrível. Muito obrigado por guiar as pessoas para o mundo da ciência e saber o que é certo, baseado em fatos e evidências e não em achismos e conspirações. É o nosso papel, né, como cientista na sociedade. E você aí que veio do canal do Lito, não se esquece de se inscrever no canal, dá um joinha, coloca seus comentários aí e fica ligado que a gente tem muito conteúdo de qualidade para as próximas semanas. Isso aí. Falou, pessoal, até mais. Até mais. Fala pessoal que gosta de aprender pelo YouTube, Pedro aqui para um recado rápido. A crise na educação brasileira foi intensamente agravada nos últimos dias. Nós do AstroTubers acreditamos no poder de transformação da divulgação científica. Esta semana está ocorrendo o relançamento do Science Vlogs Brasil, o selo de qualidade da divulgação científica brasileira. Acesse o canal da SVBR e veja os canais que também possuem este selo. Canais que produzem conteúdo de qualidade de áreas como física, biologia, história, arqueologia e até antropologia. Juntos, eles já possuem quase 500 milhões de visualizações e quase 8 milhões de seguidores. Os links estão na descrição.